Hoje, falando do caso da mulher que ficou 5 dias amarrada e sofreu todo tipo de violência do ex-marido. A polícia te bateu? Bater não, só psicologicamente, né? Aquela pressão, né, que ou eu colaboro ou eu... Agora, tem muito medo, né, Thiago? Pois é, medo de que ele seja solto e cumpra o que prometeu. No caso, acabar com a vida dela. O homem está preso e vai responder por sequestro, cárcere privado e estupro. 5 dias amordaçada e acorrentada num cativeiro. A mulher usava uma máscara de oxigênio e estava com as mãos e os pés presos a uma cama. A cena é assustadora. Quem foi que fez contigo? O meu ex-marido. A Emiliane Tamara, de 24 anos, foi encontrada assim pela polícia militar na última sexta-feira. Ela tinha desaparecido 5 dias antes, depois de um encontro com o ex-marido para acertar detalhes sobre a pensão dos filhos. Tamara conta que eles estavam na distribuidora de bebidas do casal e que ela foi dopada. Ele já estava com tudo preparado. Ele estava com um pano já bem umedecido, bem cheio, não era bem umedecido, ensopado com algum produto que eu não sei. Isso, que estava toda ferida, que esse produto. Isso, ele colocou na minha boca e no meu nariz. E comigo gritando, ele enfiou o pano todo dentro da minha boca, que eu também tô com lesões na garganta. E com isso eu fui desfalecendo, com isso eu fui apagando e lutando contra ele. Tamara foi trazida inconsciente para esta casa, que fica a 5 minutos de onde ela mora. Segundo a polícia, o local foi alugado há alguns meses pelo ex-marido dela. Quando eu cheguei nesse outro local, eu já estava toda amarrada. Porque eu fiquei o tempo todo com a mordaça. E lá ele explicou a situação, que de lá eu não ia sair mais e que de lá seria o nosso novo local e que ele não ia abrir mão daquilo e que lá que ia ser. Ele falava que a vida dele acabou e que a minha vida acabava junto com a dele. Quando a polícia chegou, como que foi esse momento? Quando a polícia chegou, eu só pedia para Deus e agradecia para Deus o tempo todo. Tamara e Ailton foram casados durante 6 anos e terminaram em dezembro do ano passado. O casal tem 2 filhos pequenos e viveu uma relação marcada por violências físicas e psicológicas. Tamara conta que a situação piorou porque Ailton não aceitou o fim do casamento. Ele estourava bomba na minha casa, ele pichou meu muro, ele quebrava minha câmera. Ele colocou soda cáustica na minha caixa de água, só que eu não tenho como provar, mas foi feita a perícia. Pessoa muito perigosa. Ou eu sou dele ou eu não sou de ninguém. E ele sempre deixou isso muito claro. Ela conta que registrou mais de 10 boletins de ocorrência na Polícia Civil contra o ex-marido. Ninguém investigou nada. Ninguém nunca olhou pra mim. Mesmo eu falando, gente, ele vai me machucar, ele tá me machucando. Ele soltou as rodas do meu pneu pra me capotar e morrer. E ninguém nunca me ouviu. Segundo a polícia, Ailton Rodrigues, de 46 anos, se livrou do celular da vítima para não ser rastreado, mas acabou preso em flagrante com vários objetos usados na tortura, como máscara de oxigênio, correntes, algemas, cordas, uma arma de fogo e munições. O homem passou por audiência de custódia e segue preso. A Tamara se recupera em casa dos ferimentos no corpo e desabafa sobre o que viveu. Que às vezes o amor das pessoas dizem que é amor, né? Que começa com um amor, um amor possessivo, um amor que ele te tira tudo. Ele te tira seu trabalho, como ele me tirou do meu para cuidar de criança. Ele te tira sua amizade, ele te tira sua vizinha de frente e ele vai tirar tudo de você. E você só vira o quê? Estatística. Estatística que ninguém cuida de você. Ninguém se importa com você.
Olha, a defesa de Ailton Rodrigues disse que teve apenas uma conversa com ele e que por isso não vai se manifestar agora. Daqui a pouquinho a gente vai ver uma outra reportagem sobre esse assunto para entender melhor um detalhe nessa história. Você viu ali a Tamara dizendo que registrou 10 boletins de ocorrência contra o ex-marido antes disso tudo acontecer. Mas então por que ela não conseguiu uma medida protetiva contra ele? No ano de 2026, em março, ela veio até a delegacia para solicitar essas medidas protetivas. Ela narra diversas situações de suposta perseguição por conta dele. Eles vinham em um relacionamento muito conturbado. Ela narra, dentre outras situações, que determinado dia o pneu do carro dela estava sem 2 parafusos e ela acreditaria ser ele. O muro da casa dela, em determinado dia, amanheceu pichado. E uma situação mais relevante em que ela ligou o chuveiro, foi tomar banho e sentiu imediatamente uma ardência no corpo. Então, nós narramos toda essa situação no boletim de ocorrência. Encaminhamos para a perícia, tanto ela para exame de lesão corporal, que de fato constatou que ela tinha queimaduras pelo corpo, e mandamos a perícia do local do crime, que chegou a constatar o dano, e também foram coletadas amostras da água para mandar para o exame toxicológico. Esse exame ainda está pendente, porque nós sabemos que é um exame feito em Goiânia, é demorado, então nós temos esse inquérito em andamento. Em relação às medidas protetivas, na época, o Poder Judiciário entendeu que não havia elementos para comprovar essas condutas vinculadas a ele. Então, a medida, infelizmente, foi indeferida. Eles têm um relacionamento já há bastante tempo, bastante conturbado, que a gente pode notar, até porque em 2020 ela veio até a delegacia, ela tinha medidas protetivas que foram posteriormente revogadas. Então eles ficavam sempre nessa inda e vinda e tinham os filhos em comum e negócios em comum. Então eles mantinham esse vínculo profissional também em relação aos filhos. A senhora acha que essa questão, até a senhora trouxe aqui, que ele tem um perfil psicopata, até por tudo que ele calculou. Você acha que ele mantinha também uma pressão psicológica nela? A senhora já chegou a conversar com ela também? Com certeza, ele fazia em cima dela uma dependência tanto psicológica quanto financeira. Porque a gente sabe que um dos principais fatores que faz a mulher não sair de um relacionamento abusivo é a dependência financeira. Então ele proporcionava para ela uma vida boa, com bens materiais, proporcionava o dinheiro e fazia ela ficar nesse relacionamento. Ah, entendi. Mas te bater, não? Não. Ah, tá. O senhor fez exame de corpo de delito? Fiz, sim, senhor. Ah, tá. Doutor, a manifestação, por favor. Meritíssimo juiz, trata-se de auto de prisão em flagrante, lavrado em desfavor de Ailton Rodrigues da Silva, pela prática dos crimes previstos no artigo 148, parágrafo 1º, inciso 5, e 148, parágrafo 2º do Código Penal, artigo 147, parágrafo 1º do Código Penal, artigo 217-A, parágrafo 1º também do Código Penal, e artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Em relação ao auto de prisão em flagrante, verifica-se que foi lavrado de maneira regular, diante de situação flagrancial, diante de crime permanente, e também aqui verificadas todas as formalidades devidas, além do que os direitos constitucionais assegurados ao custodiado foram todos observados, razão pela qual o auto de prisão em flagrante merece homologação. Acerca da situação prisional do custodiado, excelência, eu vou aqui encampar e endossar a representação policial pela conversão do flagrante em preventivo. E aqui dizer que esse é um dos crimes que mais me estarreceram nos últimos anos. Eu acho que qualquer pessoa que você perguntar sobre ele era uma pessoa muito explosiva, muito nervoso. Ele, assim, até a própria família dele tinha medo dele. Muito medo dele. Todo mundo, porque ele era muito explosivo. Ele era uma pessoa que, assim, do nada, ele surtava, ele era muito de gritar, ele era muito agressivo. Muito controlador, ele queria saber onde eu tava, com quem eu tava, que horas que eu ia no shopping, ele queria saber qual que era a academia. Eu fazia
Eu sempre treinei em academia grande, ele me tirou de uma academia grande para colocar em uma academia pequena onde só mulheres podem treinar. Então, assim, são vários sinais que um homem narcisistas e possessivos dão que uma mulher pode olhar, mas a dependência emocional deixa a gente cega, né? Em razão da gravidade, em razão da maldade, em razão dos males físicos e psicológicos que foram suportados pela vítima. Aqui são diversos crimes de cárcere privado, crime de estupro de vulnerável, crimes do Estatuto do Desarmamento, ameaça, numa situação que realmente nos causa preocupação, comoção e perplexidade. Aqui a gravidade extrapola os limites abstratos dos tipos penais, uma gravidade extremamente acentuada, reveladora da periculosidade social do custodiado e da necessidade de prisão preventiva para fins de assegurar a ordem pública e também garantir a integridade física da vítima. Eu amei muito ele. Ele foi, assim, o meu primeiro amor da minha vida. Eu casei com ele com 18 anos. Então, assim, eu achava que ele era meu tudo, que ele ia me proteger, que ele tava ali para tudo isso. Só que no fim não era nada disso, né? E aí, Emiliane, quando você começou a perceber, né, que ele era um homem agressivo, Rafael Cadengue, só para quem tá em casa entender, você foi perdendo esse amor, né? Os pilares foram se desfazendo e você foi, de fato, tentando se sair dessa situação, se sair dele, sair dessa relação. Valendo destacar aqui, à luz das declarações prestadas pela própria vítima, que não são atos inéditos, que inclusive já houve solicitação por parte dessa vítima de medidas protetivas outrora indeferidas pelo Poder Judiciário. E olha o escalonamento desses atos de violência. Segundo consta, a vítima teria ficado em cárcere privado por aproximadamente 5 dias, do dia 17 de agosto ao dia 21 de agosto, amarrada, amordaçada, com a utilização de substâncias químicas para que a vítima fosse sedada, sendo submetida a agressões físicas e a violências sexuais. Aqui a autoridade bem pontua a necessidade de prisão preventiva para esse fim, de assegurar a ordem pública, mas não somente por esse motivo, mas também para conveniência da instrução criminal, tendo em vista a possibilidade concreta de que o atuado haja no processo com o fim de macular, prejudicar ou turbar a produção probatória. Sim. Eu perdi, a primeira vez que eu perdi o pilar, assim, o maior, a primeira vez que eu tive muito medo dele foi na nossa outra casa que a gente tem, que ele chegou transtornado, e ele queria brigar, e eu falei, eu não quero brigar, não quero discutir, amanhã a gente conversa. O meu bebezinho tava pequenininho, ele tinha, eu acho que nem uns 8 meses, eu peguei o Nick, fui pro quarto, e eu lembro de eu abraçar o Nick na cama e ficar, tipo, balançando com medo dele, e ele tomar o Nick de mim, correr pra sala e falar, você vai conversar comigo sim, porque eu quero saber disso, porque eu quero saber qual que era a marca do carro que tinha subido na calçada. E assim, eu nem sei que carro que às vezes possa ter retornado. E assim, foi várias coisinhas que ele foi fazendo que foi me passando medo, me passando insegurança, e eu perdendo a admiração por ele. Porque enquanto mantinha a vítima em cativeiro, ameaçava a vítima e buscava induzi-la ao silêncio mediante oferta de vantagem patrimonial. Além disso, é também possível ver aqui a necessidade de prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, porque no momento que foi abordado pela polícia, empreendeu fuga, saiu em alta velocidade buscando se furtar da atividade policial repressiva, inclusive oferecendo resistência à ação policial. Aqui, todos os fundamentos claramente demonstrados aqui, evidenciando a necessidade da prisão preventiva. Está presente o requisito de admissibilidade previsto no artigo 303, inciso 1. Os crimes apenados superam o patamar de 4 anos, sobretudo considerando o concurso material.
Há também os pressupostos cautelares aqui já evidenciados, o periculo in morium fumus commissi delicti, razão pela qual o Ministério Público requer a conversão da prisão em flagrante em preventiva nos termos do artigo 312 e 313, inciso 1 do Código de Processo Penal. Estamos recebendo aqui hoje Eliane, também Tribunal do Distrito Federal. Ela deve se deslocar ao Distrito Federal, presidir com as crianças aqui no Distrito Federal, sobre os nossos programas, 3 programas do aluguel social, porque ela tem uma residência onde tem endereço indefinido, e programa também Viva Flor, também, que é um outro programa que a gente tem aqui, e também o acompanhamento psicológico também que a gente tem na nossa secretaria. Então, se sinta acolhida por nós, tá? A gente tem uma política muito firme aqui de combate à violência às mulheres, e a gente não aceita que ninguém julgar as mulheres que já sofreram violência. Conta comigo, conta com a nossa secretária, com a nossa secretária de segurança, seja acolhida por nós. Então, eu te agradeço. Doutor Ilvan, por favor. Bom dia a todos mais uma vez. O requerente fora preso em flagrante no dia 21 de agosto de 2026, sendo apresentado à autoridade policial e posteriormente encaminhado a este digno juízo para a realização de audiência de custódia. Conforme consta do APF, foram atribuídas algumas condutas já aqui delineadas pelo doutor promotor de justiça. A defesa, Salência, não ignora a gravidade das imputações constantes do flagrante, entretanto, a presente audiência não se destina à antecipação de julgamento de mérito da futuração penal, bem como a análise da legalidade ou, sobretudo, a necessidade concreta da manutenção da segregação cautelar custodiada. A prisão em flagrante possui natureza pré-cautelar, não pode transformar-se automaticamente em prisão preventiva. A Constituição Federal estabelece a liberdade como regra, admitindo-se a prisão cautelar somente quando concreta, demonstrando a sua ordeira necessidade. A hora que eu só pensava nos meus filhos, na hora que eu falava, meu Deus, meus filhos, eu nunca mais vou ver meus filhos. E aí eu comecei a refletir sobre questão de ser mãe, porque assim, eu tenho trabalhado muito, eu tenho focado muito em tentar conquistar as coisas. E assim, eu achava que eu passei pouco tempo com eles. Se eu morresse ali, eu tinha passado muito pouco tempo com eles. Entendeu? Então ali eu falei, aqui é meu fim. E aí eu já acordei mais ou menos dentro do carro, mas eu só sentia bater, e depois acordar mesmo, eu já acordei no quarto com aquela máscara, já toda amarrada, e ele explicando a situação. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, ao receber o APF, compete ao juiz analisar a situação concreta do fato do custodiado e verificar se efetivamente são presentes os requisitos autorizadores da conversão em flagrante. Por sua vez, declina o artigo 312 do Código de Processo Penal, que exige demonstração concreta da necessidade da medida cautelar. Não obsta, portanto, a gravidade abstrata da imputação. É indispensável demonstrar que, nesse caso concreto e neste momento processual, nenhuma providência menos gravosa seria suficiente. Assim, a prisão preventiva constitui consequência automática do flagrante, tampouco antecipação de eventual pena. Há circunstâncias que merecem relevância, sim, mas também há circunstâncias que merecem ser levadas em consideração em favor do custodiado. Primário, por bons antecedentes, consta expressamente da certidão que nunca se dedicou ao crime, ao que tudo indica, foi uma conduta única em sua vida. Que lá agora ia ser a nossa casa, que eu não podia gritar, que era pra eu me comportar, que se eu me comportasse, ele seria bonzinho comigo, que se eu não me comportasse, eu ia sofrer, ia ser pior. Porque pelos vídeos, não sei se vocês têm acesso, pelos vídeos ele passava a mesma corda que ele passava nos meus pés, ele passava ela no meu pescoço. Então, se eu esticasse as pernas, eu me auto-enforcava. Então, assim, foi muito difícil. Foi uma semana muito, muito difícil para mim.
que vai demorar muito tempo eu conseguir passar por isso. A defesa ressalta que a eventual conversão da prisão do flagrante em preventiva exige fundamentação individualizada nos termos do artigo 302.315 do Código de Processo Penal. A natureza das acusações, excelência, e as circunstâncias do flagrante deverão ser devidamente apuradas durante a investigação do delito, ou seja, durante o termo do inquérito policial. E em sede de contraditório sobre o rito do Poder Judiciário acompanhado de defensor. Não se pretende aqui, nessa fase, antecipar qualquer conclusão sobre a autoria ou materialidade. O que sustenta a visão da defesa é a existência da imputação grave, que não elimina a necessidade de demonstração concreta das pressupostos da prisão preventiva. Então, finalizando, a defesa reconhece que a proteção da vítima deve constituir preocupação central deste juízo. Contudo, a proteção da vítima e liberdade provisória não são conceitos necessariamente compatíveis. Rafael, é realmente uma situação muito complicada, né? O relato da Emiliane é muito forte. Eu tô aqui ainda tentando assimilar tudo isso, amigo, porque a gente recebeu apenas, né, a situação de que ela havia desaparecido. Ontem a equipe policial encontrou ela acorrentada, amordaçada, né, tratada como se fosse, eu não posso nem dizer um animal, porque nenhum animal merecia ser tratado da forma como a Emiliane estava até ontem. A minha medida protetiva foi indeferida por falta de provas, porque normalmente todas as câmeras não gravam mais que um mês, né? E eles simplesmente não vieram buscar porque a demanda é muito grande e não tinha prova, ficou só a minha palavra contra a de ninguém e a minha medida protetiva foi indeferida. O sistema processual permite que a liberdade seja condicionada a severas restrições de contato, aproximação, deslocamento, inclusive monitoramento eletrônico. A defesa, por fim, requer que seja concedida a liberdade provisória ao custodiado Ailton Rodrigues com a imediata expedição de alvará de soltura. Caso você entenda necessário, imponha medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, especialmente aquelas declinadas no artigo 22, salvo me engano, 22 da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. E aí ele chegou e falou assim, nós temos duas opções, ou nós dois morremos aqui, ou você vai aceitar fazer um acordo comigo. Você vai pegar, eu vou passar a escritura de tudo do que perguntou o que eu queria. Eu falei que eu queria a nossa outra casa, o meu carro, eu queria a documentação do meu carro e queria mais um dinheiro em espécie. E ele disse que o advogado teria providenciar tudo isso, só que eu falei, a minha mãe não vai acreditar e não vai abrir portão para estranho nenhum. E aí foi aonde eu tentei escrever a carta para que a minha mãe, porque minha mãe conhece a minha letra, para que minha mãe tentasse ver que foi eu que mandei aquilo. É o que se pede, Sérgio. Bom dia, muito obrigado. Beleza, obrigado a todo mundo. Doutor Ivan, eu já vou até pedir excusas para o senhor, porque eu vou acompanhar o Ministério Público na sua manifestação, no todo, só ressaltando aqui que eu entendo que é necessário, sim, a conversão da prisão em flagrante em preventivo, em razão principalmente para a garantia da integridade física e emocional da vítima, além da garantia da ordem pública. E ele disse que com aquilo ele iria me soltar em algum lugar e que ele iria fugir. E que ele iria fugir e que ele nunca mais voltaria, que eu nunca mais viria ele na vida. E aí foi aonde eu escutei muito barulho de papelada, eu escutei barulho dele mexendo na casa inteira. E aí ele veio, soltou um gás, que eu senti, comecei assim que eu tava escrevendo a carta, que ele continuei com meus pés presos, mas as mãos soltas tentando escrever, que eu não sei se você teve acesso à carta, mas assim,
Eu tentando escrever e rabiscando e tentando escrever legível, mas não ficou nada legível. E eu comecei a apagar. E aí ele foi e falou assim, quando eu voltar, você tá livre, eu tô indo resolver, entregar a documentação que você precisa e quando você voltar, você tá livre. Só que aí a polícia chegou antes disso. Em razão disso, eu converto a prisão e homologo o flagrante. O senhor vai continuar preso por um tempo. Seu advogado vai te explicar depois o que ele vai fazer para tentar ver o que ele faz aí no processo do senhor, tá bom? Você pode pedir para... Pode falar. Eu não usei a arma, eu sou CAC, a arma estava guardada, mas eu não fiz uso da arma. E sobre a alegação de... Ailton, sobre isso aí você vai ter tempo para colocar nos autos, tá bom, Ailton? Sobre os fatos. Eu achei que podia falar agora. Não, poder você pode, mas seu advogado tá te aconselhando a falar isso depois. Sim. Entendeu? Então. Sim, senhor. Então tá bom. Então você podia fazer um favor, pede pro pessoal tirar da sala. Tá bom. Doutor, muito obrigado, doutor Luiz Gustavo, satisfação. Divulgação, eu só quero que esse caso não seja arquivado, que ele tem mais condições financeiras que eu. Nós tivemos 6 anos de relacionamento. Eu tenho 2 filhos com ele. Só que desde dezembro que eu venho tentando separar, né? E ele não aceita. Ele não aceitava a separação. E com isso chegou a acontecer tudo isso, né? Você passou 5 dias nesse terror, Emiliane? Sim, 5 dias. Fui até a nossa loja pra gente conversar. Questão da guarda das crianças, né? E aí onde aconteceu tudo. Aí foi aonde ele me dopou. Ele chegou a te dopar e depois te amarrar. Ele chegou a tampar meu nariz com um produto químico. Através de um pano. Isso, aí foi onde Meu Deus. faleci. Um caso como o seu, ele não pode ser apagado. Você não pode se calar. O que aconteceu com você é muito grave. E através do seu caso, a gente pode influenciar milhares de mulheres a sair de relacionamentos abusivos. Eu faço questão de estar disponível para o que você quiser e precisar, porque através da minha influência digital, eu tenho certeza que esse seu caso vai chegar nas mãos de muitas pessoas que possa vir te ajudar, assim como eu estou tentando lhe ajudar. Tá bom, Emiliane? Não chora, meu amor, não chora. O Senhor, Ele é contigo. Ele vai restaurar tuas forças, Ele vai restaurar o teu emocional, Ele vai cuidar de você. Você pode ter certeza que você é um milagre. Você escapou através das mãos do Senhor e Ele não vai te abandonar. Ele nunca te abandonou e ainda mais agora, Ele continua com você e eu estou aqui à disposição para te ajudar. Deus te abençoe grandemente. Estou aqui. Um beijo. Força, força. Você é uma guerreira. Você pode mais. Você pode muito mais. Fica com Deus. Que difícil. Uma mulher tão bonita, uma mulher jovem, uma mulher com um futuro belíssimo pela frente. Viver um relacionamento abusivo há 6 anos. Desde os seus 18 anos que ela vivia com esse ex-parceiro. Ela chegou a ter 2 filhos e ela colocou um ponto final nesse relacionamento em dezembro de 2025. E desde então o ex-parceiro, psicopata, não aceitando o fim da relação, fez isso com ela. Amordaçou, acorrentou e deixou ela em cativeiro por 5 dias. Ele chegou a dopar ela por várias vezes com um pano e um produto químico para ela não gritar. Um homem desse não merece sair mais de uma prisão. E muitas mulheres hoje vivem em relacionamentos parecidos como o de Emiliane. Eu também já vivi em relacionamentos abusivos. E eu quero dizer para vocês, esse tipo de homem, ele não muda. Ele bate, depois pede desculpa, te dá um presente. Amanhã ele está fazendo pior. Eu tenho consciência disso.
porque eu já vivi isso. Mas eu quero dizer que você não está sozinha. O Senhor, Ele continua cuidando de você. Deus ama casamentos, mas não tem escrito na Bíblia que você tem que conviver com um parceiro que te bate. Na Bíblia não está escrito que você tem que conviver com um parceiro que te agride, que te amarra. Você precisa sair desse relacionamento, aonde você é agredida, aonde você sofre, aonde você chora, aonde a família não está sabendo o que você está passando, porque você tenta esconder, fingindo essa pessoa ser um bom moço, fingindo essa pessoa ser uma ovelha, sendo que ele é um lobo mau e ele está destruindo a tua vida. Que esse caso de Emiliane sirva como exemplo para você que sofre e vive em um relacionamento abusivo. Se saia e seja feliz.